Olá para todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar a evolução do Task Report, que é o Task Report Web. O Task Report é um gerador de relatórios que tem como objetivo ser utilizado por desenvolvedores de sistema para adicionar a capacidade de criação de relatórios pelo usuário final. Ou seja, todo o ambiente de desenvolvimento do relatório pode ser feito na aplicação final sem a necessidade de alterar nada no seu projeto, quando for necessário, a inclusão, a alteração de qualquer relatório. Isso abre um leque de novas possibilidades, que é a personalização de relatórios para atender às demandas específicas de cada cliente. Dessa forma, você pode criar essas customizações de relatórios sem impactar em mudança no seu sistema. O setor de criação de relatórios em um sistema ERP sempre tem uma demanda crescente nessas customizações. Por mais completo que seja seu ERP, por mais que ele tenha centenas de relatórios, sempre vai ter uma demanda por parte dos clientes para atender mais mecanismos de visualização dos dados provenientes desse ERP. Aqui não estou falando de relatórios simples de listagens, isso você obtém normalmente com um grid no seu sistema, dando opção para o usuário escolher colunas, filtros, agrupamentos, totalização e, claro, imprimir essa listagem a partir de um grid. A grande demanda de customizações complexas são relatórios que não têm esse padrão de visualização. Alguns exemplos deles a gente pode citar um dump de uma NFCE, um pedido de venda, um contrato de venda, um modelo de boleto, relatórios complexos que exigem a extração de dados de várias tabelas, também conhecidos como múltiplos relatórios, exemplo, um comparativo entre contas a pagar e receber, a possibilidade de impressão de gráficos. Então, trata-se de uma infinidade de customizações. Então, a pergunta é, você possui um setor para atender essas demandas? Todas essas customizações são passadas para a equipe de desenvolvimento, tomando tempo da equipe que poderia estar focada na melhoria do produto, na criação de novas rotinas, no lugar de perder tempo com essas customizações, que normalmente atendem apenas clientes específicos. Essas customizações tornam seu sistema muito complexo devido à necessidade de criar centenas de parâmetros para mudar o comportamento de alguns relatórios. E claro, a pergunta mais importante, essas customizações geram receita para a sua empresa? Você não precisa de um programador com experiência para criar relatórios no Task Report, basta alguém com conhecimentos básicos da estrutura do banco de dados do sistema e ele será capaz de criar novos relatórios. E esse novo setor na sua empresa irá gerar receitas e elevar o nível de satisfação do seu cliente. Aí é que entra o Task Report, Com ele você pode fazer integração com sistemas desenvolvidos em várias linguagens. Ou seja, o Task Report é uma ferramenta para desenvolvedores de sistema. Você desenvolve seu sistema e você pode acoplar o Task Report à sua aplicação. Ela pode ser desenvolvida em Visual Basic, em Delphi, em C# ou qualquer outra linguagem que tenha capacidade de instanciar comandos em uma DLL. Os relatórios podem ser visualizados no ambiente desktop, web ou mobile. Ou seja, o mesmo relatório pode ser executado nesses três ambientes. E você pode também integrar os sistemas com aplicativos web desenvolvidos em qualquer linguagem. Linguagem C#, PHP ou qualquer outra linguagem web. O Task Report Web tem um servidor próprio para a visualização dos relatórios e a instalação é extremamente simplificada. Então vamos ao que interessa, vamos mostrar aqui como que funciona o Task Report. Na instalação do produto vai ter essa pasta e nela tem um exemplo que você pode acionar para chamar o ambiente de desenvolvimento do relatório. Nesse botão aqui você pode configurar o acesso à sua base de dados, que pode ser SQL Server, MySQL ou Oracle, ou Access também, só que no caso na exportação para o relatório para a web, apenas MySQL, SQL Server e Oracle está disponível. Você vai abrir o gerador de relatório e aqui você tem a interface de criação e desenvolvimento de relatórios. Os relatórios criados aqui no Task Report, eles são armazenados em um banco de dados. Aqui no meu caso eu estou utilizando o banco de dados do Access para armazenar as definições do relatório. Mas você pode também armazenar os relatórios em um banco de dados SQL Server. E o acesso aos dados
vai depender da sua aplicação. Você pode armazenar os relatórios em um banco de dados do Access e acessar, por exemplo, um banco de dados SQL, que seria o banco da sua aplicação. No caso dos relatórios exportados para a web, o acesso aos relatórios é feito através de arquivo. Não necessariamente você precisa enviar um banco de dados para o seu servidor web para ter acesso às definições do relatório. Vamos pegar aqui um relatório como exemplo. Eu posso pesquisar o relatório aqui pelo ID ou pelo nome. Eu tenho aqui o relatório de renovação de requerimento de matrícula no sistema de gestão de escola. Eu vou entrar aqui no ambiente de desenvolvimento do relatório. Esse vídeo aqui, como é um vídeo de apresentação da versão web, não tem como objetivo ensinar a criação de relatórios, como que funciona as barras de ferramenta, como que funciona o acesso aos dados. O objetivo é mostrar como que um relatório criado aqui nesse ambiente vai rodar na web. Então, uma vez que o relatório esteja pronto, basta eu fazer a exportação desse relatório para o meu ambiente web. Eu vou vir aqui na opção diversos, escolher a opção exportar relatório e vou digitar aqui a opção web e ele vai abrir essa interface. Vou mandar desmarcar aqui porque já estava marcado antes. Eu posso marcar todos, exportar todos os relatórios. Eu vou selecionar aquele relatório que eu tinha aberto, eu vou marcar ele para poder fazer o envio. E nessa guia aqui eu tenho as configurações do servidor. Como que a versão web vai acessar os dados. Aqui eu estou informando aqui que o meu banco é SQL Server. Então eu informo aqui os dados de conexão do servidor, usuário e senha e qual o banco de dados que ele vai acessar lá no meu servidor. Eu posso também acionar um mecanismo de login, ou seja, toda vez que ele for executar um relatório, ele pode solicitar usuário e senha. Caso esteja marcada essa opção, você terá que entrar a primeira vez no ambiente web e criar os usuários para que esses usuários tenham a permissão de acessar o relatório. Então aqui você cria o usuário e senha para o usuário admin, que vai permitir o acesso à administração do acesso aos relatórios. E aqui tem algumas opções de configurar a cor dos títulos, o título do login e gerar o MD5 na URL, que é caso você queira aumentar a segurança na hora de disponibilizar esses relatórios na web. Então, uma vez configurado e marcado o relatório, eu vou mandar gerar os arquivos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele relatório selecionado e vai fazer a exportação para a minha máquina local nessa pasta que eu informei. Então, dentro dessa pasta, ele vai criar os relatórios, ele vai exportar os relatórios para a pasta RTM e para a pasta XML. A pasta RTM terá os relatórios com a definição do relatório. Vamos pegar aquele relatório que a gente acabou de exportar, né? O RTM, na verdade, é um arquivo texto que contém a estrutura do relatório, né? Tudo que é necessário para aquele relatório funcionar. E você tem aqui na pasta XML as informações de filtro daquele relatório. Vamos ver aqui o relatório 191. Ele vai estar aqui. Aqui eu tenho as definições de filtro do relatório, que é um arquivo XML. Então, quando você criar um relatório e quiser enviar para o servidor, você vai enviar o arquivo de filtro XML correspondente ao relatório e o RTM que você acabou de editar. No caso aqui eu ordenei em ordem de data, vou pegar aqui o primeiro da lista e vou mandar lá para o meu servidor web. Uma vez feito isso, você já pode entrar no navegador e fazer o acesso. No caso aqui, como estou rodando no ambiente local, eu posso vir aqui em informar localhost, que é na minha máquina, e passar o ID do relatório. O relatório foi exportado, ele já está apto a ser executado no ambiente web. Como lá na configuração eu não marquei aquela opção de login, ele não pediu usuário e senha, ele já executou o relatório diretamente. Então, dessa forma você pode, na sua aplicação web, seja ela escrita em PHP, C# ou qualquer outro, você pode disponibilizar um botão passando a URL do seu site mais o ID do relatório para ser executado. Essa imagem de fundo aqui ela é configurável, você pode trocar. Aqui vai aparecer o nome da sua empresa conforme a licença de uso do sistema.
E aqui é a cor de título que você pode configurar lá na tela. Note que qualquer alteração que você fizer no seu relatório, essa interface de filtro ela é criada dinamicamente com base nas definições do relatório. Por exemplo, se eu vier aqui no relatório 191, entrar na edição do relatório, fizer, por exemplo, eu quero acrescentar um novo filtro do relatório, mudar um filtro, por exemplo. Você define aqui o novo filtro. Aí você salva o relatório e cria o parâmetro e associa com o filtro do relatório. Aqui você tem diversos tipos de parâmetros que você pode criar. Diversos tipos que você pode inserir aqui, pesquisa, lookup, data mês e ano, campo inteiro, valor, memo, checkbox, uma mensagem só para aparecer na tela de filtro, algum alerta, né? Então você cria aqui a estrutura de filtro, do parâmetro, aliás, associa com o filtro do relatório. Uma vez feito isso e exportado o seu relatório, quando o relatório é executado, ele automaticamente vai fazer o quê? Ele vai redefinir essa tela. Essa tela ela é criada dinamicamente com base nas definições do relatório. Por isso que quando você altera o seu relatório e envia para o seu servidor web, você não tem que fazer alteração no seu sistema, porque o seu sistema não vai criar essa tela de filtro. Quem vai criar é o servidor de relatório web do Task Report. Então ela é dinâmica com base nas definições do relatório, que na verdade essa tela ela é montada com base nas definições do XML. Se eu vier aqui no XML do relatório que a gente está abrindo, você vai ver que é uma estrutura que mostra quais são os campos que vai ser criado na tela lá do navegador. Um exemplo, campo escola. Eu tenho aqui o parâmetro escola, o tipo dele que é pesquisa, o título que vai aparecer, o SQL da consulta que vai ser executado e o campo de retorno. Então, quando o usuário, pelo fato dele ter definido que é pesquisa, ele automaticamente vai colocar o botão aqui na frente de pesquisa, que aciona uma interface de busca para fazer a pesquisa numa tabela relacionada. Quando eu clicar no retornar, ele vai me retornar o código da escola, que é o que? A definição que foi feita aqui. Qual é o select que ele vai executar naquele botão, qual é o campo de retorno. Então lá automaticamente ele monta uma interface para poder fazer a pesquisa nos campos que eu coloquei aqui no select. Lá quando eu defini o relatório, fechei aqui a interface. Quando eu defini o relatório, eu informei lá que aquele filtro era do tipo pesquisa. Vou salvar. O campo escola ele é do tipo pesquisa. O campo ano é do tipo inteiro. O campo curso ele é do tipo lookup. Então o lookup ele é diferente do pesquisa. O pesquisa abre uma tela de consulta e o lookup é uma consulta local aos dados em uma lista, né? E outra coisa interessante é que esses lookups aqui eles têm filtro baseados em campos anteriores. Por exemplo, quando eu listo aqui o campo curso, esse curso ele é em função do ano e da escola. Quando eu filtro aqui turno, esse turno é em função do curso, do ano e da escola. E assim por diante. Aluno, você pode fazer a pesquisa de aluno e adicionar numa lista. Então são vários mecanismos de objetos que são criados dinamicamente. Você tem campo de pesquisa, você tem lookup, você tem operador na lista, você tem campo data, você tem combo box, você tem checkbox. Você tem vários tipos de objetos que são criados dinamicamente na tela de filtro. E uma vez definidos os parâmetros, o usuário vai clicar em OK. Aqui o tipo eu não informei. Como ele é obrigatório, os obrigatórios ficam em vermelho. Vou marcar aqui renovação. Ele vai então gerar o meu relatório e vai me mostrar a visualização. Note que eu gerei um relatório aqui de 71 páginas, relatório com imagem. Então um relatório bem extenso. Aonde que ele gera esse relatório? Ele vai gerar o relatório aqui na pasta de instalação do servidor web de relatório. Ele vai ter uma pasta cache e dentro dessa pasta cache, para cada usuário conectado no servidor, ele vai criando os relatórios, né, em PDF. E essa pasta de cache ela é automaticamente limpada quando o usuário se desconectar do servidor.
Ou seja, quando o relatório for finalizado, ele automaticamente limpa essa pasta de cache. Então, quem é que faz essa mágica? Como é que eu instalo o meu servidor web para que esse relatório possa ser executado? Né? No caso aqui, minhaempresa.com.br, e ele vai fazer a execução do relatório. A mágica está aqui neste aplicativo que é disponibilizado na instalação, que é o servidor web do seu relatório. Você pode distribuir esse servidor web de duas maneiras. Como executável, você pode instanciar ele e ele vai ficar aqui no Systray, ao lado do relógio, aguardando, ou seja, escutando na porta 9090. Essa porta pode ser alterada, pode ser configurada. E quando for acionado o relatório, ele vai fazer a execução. E você pode também distribuir o servidor de relatório como serviço, o que é mais recomendável. Você instancia o serviço, instala o serviço no servidor, né? E esse serviço ele é automaticamente carregado quando o Windows é iniciado. Se você executar ele como standalone, ou seja, como executável normal, caso a sua máquina seja reiniciada, você teria que colocar a chamada desse executável no iniciar do Windows. E teria o problema também se o servidor for reiniciado e não for feito o logon, o serviço de relatório não seria executado. Então, este servidor de relatório em modo executável normal, ele é recomendável para o ambiente de desenvolvimento. Você executa e ele fica aqui rodando, né? Você não precisa necessariamente instalar um serviço na sua máquina de desenvolvimento. No modo de produção, você roda ele como serviço. Você vai no prompt de comando, executa ele como administrador e faz a instalação do serviço, e ele vai ficar rodando lá em segundo plano. Aí, quais são os outros mecanismos que você tem para executar esse relatório na web? Você pode aqui passar alguns parâmetros na linha de comando. Por exemplo, eu quero passar aqui os parâmetros de filtro no caso aqui o meu primeiro campo seria o código da escola e o ano. Eu já quero que ao executar o relatório, esses campos já sejam preenchidos na hora de executar. Então, quando eu coloco aqui o parâmetro, o campo e o valor, ele automaticamente preenche os campos da tela de filtro. Isso pode ser útil, por exemplo, no caso de impressão de relatório de pedido. Você está na sua tela, você vai capturar, por exemplo, o número do pedido atual e chamar o relatório para imprimir aquele pedido automaticamente, com base já filtrando aquele número. Uma outra maneira que você pode é, no lugar de passar o número do relatório, você passar o módulo. Os relatórios são associados a módulos do seu sistema. Você cadastra esses módulos, associa esses relatórios aos módulos e você pode executar passando o parâmetro módulo e o nome do módulo. E ele automaticamente vai listar os relatórios daquele módulo com opção de pesquisa. E aqui o usuário pode selecionar o relatório e fazer a execução. A vantagem é que ele pode executar o relatório e depois de executado, ao voltar, ele retorna para a lista de seleção. Você pode também passar esses parâmetros via método post. Aqui no caso eu estou exemplificando via método get, ou seja, passando os parâmetros na URL. Por questão de segurança, você pode, por exemplo, passar via post. Aqui eu tenho um exemplo em HTML simples, que é uma página onde eu vou passar o ID do relatório e eu posso passar aqui os parâmetros, que seria, no caso, igual aquele outro exemplo, o parâmetro da escola e do ano. Quando eu clicar em gerar relatório, ele chama o relatório e não passa via URL, ele está passando via post, ou seja, ele está enviando os parâmetros pelo buffer, né, do HTTP. Então isso aumenta a segurança porque você não vai publicar aqui na sua URL os parâmetros de execução do relatório. Então se o usuário pegar e copiar esse link e tentar executar ele por fora, ele não vai carregar relatório nenhum, porque não foi passado parâmetro nenhum. Então como é que funciona essa mágica? É muito simples, é só passar os parâmetros via post. Eu vou abrir aqui o exemplo em HTML. Aqui eu tenho o formulário com o método post. E eu tenho os nomes dos parâmetros e o valor, que no caso aqui está em branco, mas poderia já ter o valor inicial. E um submit aqui para enviar os dados dos campos que são criados aqui na tela. Claro, você pode fazer isso aqui em qualquer linguagem, né? Isso aqui é só um exemplo simples em HTML puro. Isso aumenta a segurança. Aí você fala, não, mas eu quero disponibilizar os relatórios
e eu não tenho uma aplicação web, eu tenho uma aplicação desktop e eu quero disponibilizar esses relatórios para o gestor ter acesso a alguns relatórios gerenciais específicos, e eu não tenho um sistema web para ele poder ter acesso a esse relatório. Eu quero que ele acesse esse relatório a partir de um celular, diretamente no relatório. Eu não tenho que desenvolver uma aplicação para publicar esses relatórios. Então, a dica é, quando você for configurar o servidor, você marca essa opção de login. Eu vou criar aqui um usuário admin, que é o usuário de administração. Vou salvar. Ele vai reconfigurar o arquivo de UNI lá do servidor. Então, quando eu executar o relatório primeira vez, ele vai colocar aqui aluno. Ele vai pedir usuário e senha. Eu vou entrar com admin, que foi a senha que eu criei lá. O usuário admin, ele não vai executar o relatório. Ele vai entrar na parte de criação de usuários. Aqui eu criei três grupos. Para o grupo de diretoria eu criei um usuário. Deixa eu atualizar aqui a senha que eu não me recordo. Então, vou dar OK. Então, ó, eu vou entrar com o usuário que eu cadastrei. E esse usuário vai ter acesso aos relatórios. Então, isso dá segurança para você poder disponibilizar o seu relatório na internet sem necessariamente ter uma aplicação web por trás chamando esses relatórios, que é o caso para quem tem um sistema desktop e queira disponibilizar os seus relatórios na web sem necessariamente ter uma aplicação web para chamar esses relatórios. Então, em futuros vídeos eu vou criar novos conteúdos mostrando como que funciona a parte de design e criação dos relatórios. Entrar em detalhes sobre cada aba dessas aqui, como criar os relatórios, como definir as questões de filtro, os layouts, os objetos que tem na interface de criação e todos os recursos necessários para você ficar expert na criação de relatórios aqui no Task Report. Obrigado a todos e até a próxima.